Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Sexto ano, na aula passada, eu passei um texto para vocês lerem a respeito da Mesopotâmia, para que vocês tivessem uma noção do conteúdo, e eu percebi que alguns alunos não tiraram proveito, né, quando eu fui corrigir as atividades. Então, eu gostaria agora, eu peguei aqui umas imagens na internet, e eu vou explicar para você, fazer uma apanhada geral sobre os povos da Mesopotâmia, tá? O que eles criaram e nos deixaram hoje. Mas, a princípio, nós vamos entender aqui o que significa a palavra Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia é uma palavra grega, que quer dizer entre rios. Por que entre rios? Porque ela está situada aqui, ó, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, são essa estreita faixa de terra aqui. E ela deságua aqui, ó, no Golfo Pérsico, né? E esse mapa aqui que vocês estão vendo, lindo, maravilhoso, é da região onde está situada a Mesopotâmia. É a região que é chamada de Crescente Fértil, uma das regiões mais férteis, né? E não foi só a Mesopotâmia que habitou essa parte, não. Outro povo que nós vamos estudar aqui, ó, o Egito, também está situado, né, na Mesopotâmia. Mais à frente aqui, nós vamos observar quando é que foi ocupada essa região do Crescente Fértil, né? Ela foi ocupada na época em que o homem, né, no final do Neolítico, como o homem se torna sedentário, né? Então desenvolve o sedentarismo, né? Passa a surgir aqui as primeiras aldeias dessa região que vocês já estudaram, né? Isso aí é conteúdo que vocês já viram, tá? E quem é o primeiro povo da Mesopotâmia? O primeiro povo que vai habitar a Mesopotâmia são os sumérios. Não se sabe ao certo a identidade dos sumérios, né? De onde eles vieram, quem eram eles, não se sabe ao certo. Mas aqui hoje nós vamos observar algumas realizações dos sumérios. O que os sumérios nos deixaram? A primeira realização dos sumérios aqui é a escrita cuneiforme. Por que ela ganhou esse nome de escrita cuneiforme? Primeiro, ela tem esse nome porque eles utilizavam estilete para escrever, né? Não é um estilete igual o nosso hoje. E aí usava, além do estilete, eles utilizavam blocos de argila. Confeccionavam os blocos de argila, deixavam secar um pouco, pegavam o estilete e faziam esses símbolos aqui, tá? Então ela recebeu esse nome cuneiforme pelo formato, que eles têm uma forma de cunha, né? Escrita em forma de cunha, certo? Outra grande invenção dos sumérios são isso aqui, essa linda aqui, que são as cidades-estados, né? Olha que linda, que cidade mais linda. E isso diz que eram povos atrasados, né? Para aquela época, criar uma cidade dessa, hein? Observa aí, cada cidade, os sumérios tinham várias cidades. Então, cada cidade tinha o seu governo, cada cidade tinha as suas leis, cada cidade tinha as suas moedas e cada cidade cultuava o seu Deus próprio. Então, é quase igual aos gregos que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, o primeiro povo a desenvolver as cidades-estados são eles, cidades independentes uma das outras. Hoje, né, ao invés de a gente falar cidades-estados, nós falamos, né, porque o termo estado hoje, ele se aplica a um conjunto, né, de várias cidades unidas em prol de um único interesse, um único governo. E aqui vem mostrando aqui esse lindão aqui, o governante das cidades-estados, né? Que era o patese, né? Hoje a gente fala o prefeito ou o governador que governa várias cidades, tá? Então, o famoso patese. E aqui, vem mostrando aqui, ó, algumas particularidades das cidades-estados. O comércio, né? Eles tinham, naquela época, já desenvolviam o comércio. Observa aqui, ó, a escrita aqui, ó, como que ele chama aqui? Lá no Egito, chama ele de um escriba, né? Que ele está aqui fazendo anotação do que eles estão vendendo, né? Então, aqui é um comércio que existia naquela época. E eles utilizavam como meio de transporte, você observa aí, ó, o boi, né? E a mula, né? Representando a mula. E aqui os produtos que eram vendidos, os grãos, né? Os grãos, também as criações deles, né? Eles trocavam entre si. E aqui vem mostrando uma das figuras mais importantes deles, que são os soldados, né?
Coloquei aqui umas imagens para representar os soldados sumérios, né? Certinho? Que eles eram os responsáveis pela defesa da cidade. Agora aqui vem mostrando o modo de produção deles. Como que eles se organizavam para produzir os seus bens e prestar serviço. O que é bem? Hoje, nosso modo de produção chama capitalismo. Hoje, nós também temos um modo de produção, que é o capitalismo. Agora, só que o capitalismo hoje, a maior riqueza é o capital, o dinheiro, né? E naquela época, o que são bens? É as coisas que nós adquirimos, igual esse computador aqui é um bem, esse celular é um bem, tá? Agora, e serviço? Professor, né? Você contrata o trabalho de um professor, de um advogado, de um dentista, de uma cozinheira, de uma passadeira, isso aí são serviços que você está adquirindo. Mas veja aqui como que funcionava o modo de produção deles. O Estado, né, que você já estudou nas aulas anteriores, foi criado naquela época, né, para organizar a produção e as obras que eles realizavam. Então o Estado era o dono das maiores das terras. O Estado dava as terras aos camponeses e os camponeses pagavam de duas formas pelo uso das terras. Eles prestavam serviços ao Estado e pagavam em forma de tributos. Veja aqui mais à frente. Observa aqui, ó. Aqui vem mostrando a cidade-estado em sua estrutura plena. A cidade-estado era igual a nossa cidade hoje. Ela tinha uma área rural, né, onde viviam os camponeses, que o Estado cedia essas terras para eles produzirem, né, nessas terras. E lá à frente, aqui, ó, você está vendo aqui a área urbana, onde vivia o rei e a elite, né, o sacerdote, né, a elite, o povo rico morava lá. E aqui vocês estão vendo lá o rio, é a mesma imagem que vocês viram lá atrás, só que aqui agora mais trabalhada, né, uma imagem mais adiantada, né, mais desenvolvida. Aí ele vem mostrando aqui o rio, que era usado como meio de transporte, né, transporte fluvial, que a Marta explica para vocês. E aqui vem mostrando o que eles produziam nessa pequena aldeia rural. É igual hoje é a fazenda, né? Só que observa aí, essa produção, por exemplo, aqui eles estão fazendo os adobos, né, que são usados nas construções, eles trabalhavam lá. Por exemplo, a obra pública. Se o Estado precisasse construir uma ponte, um castelo, uma praça, ou qualquer outro tipo de serviço, eles chamavam os camponeses, tá? Os camponeses que iam fazer esse serviço. Por exemplo, o Estado também, quando fala tributos, né? Os tributos seriam o que eles produziam. Por exemplo, parte desse gado que ele criava era do Estado, 70% era do Estado. Por exemplo, se eles criassem galinha, parte era do Estado. Os grãos que eles produziam eram do Estado. Tá? Então, o Estado que era o que usufruía do trabalho deles. Agora, veja aqui na próxima imagem, aqui vem mostrando uma área de plantio, né? Uma outra coisa que os sumérios inventaram foi esses canais de irrigação aqui, ó. Tá? Então, eles criaram esses canais de irrigação, que é muito usado hoje, onde levava água para a agricultura. E aqui vem mostrando aqui, ó, explicando, ó, certa época do ano, o rio Tibre e o rio Eufrates, eles enchiam, inundavam. E aí, ó, a água ia para as suas margens. Mas quando o rio voltava o leito normal, o que acontecia? Eles corriam, iam lá e faziam as plantações. Olha aí, ó. Olha aqui, ó, preparando a terra para plantar, ó. Tá? E aqui tem outra cena também, ó. Um outro canteiro aqui, ó. Olha aqui, ó, os camponeses arando a terra, né, para plantar agricultura. E eles usavam como ferramenta, tá aqui, ó, a charrua, né, que era atrelada ao boi para fazer sucos na terra. Então eles eram bem desenvolvidos, isso é a invenção dos sumérios. Uma outra grande invenção dos sumérios é isso aqui, ó. Isso aqui chama zigurate. O que quer dizer zigurate? São construções em forma de torres. O primeiro zigurate que a história fala é a Torre de Babel, que você já até percebeu, já estudou aí na sua igreja, né? E aqui o zigurate, as pirâmides do Egito que nós vamos estudar, é um exemplo de zigurate. Os edifícios que nós temos hoje, as construções que nós temos hoje, foram invenção dos sumérios, dos zigurates.
Outra grande invenção do Sumério é essa aqui, ó, a roda, né? Que nós utilizamos hoje nos meios de transporte, também é dos Sumérios, tá? Então, você observou aí? São algumas das coisas que os Sumérios inventaram. Só que veja aqui que essa região da Mesopotâmia era uma região muito rica, atraía pessoas de várias nacionalidades. Havia muitos conflitos nessa região. E os Sumérios foram dominados por esse povo aqui, ó, os Amoritas, né? Só que Amoritas, eles mudaram o nome deles. Sabe por que eles mudaram o nome? Eles construíram, por exemplo, aqui o grande rei deles, o rei chamado rei Hammurabi, né? Hammurabi, o rei Hammurabi, ele não contentou em mandar ou dominar só numa cidade-estado. Quando ele assumiu, olha aqui o rei Hammurabi e o escriba dele escrevendo o que ele estava dizendo. Então, o que o rei Hammurabi fez? Essa estrutura que eu coloquei aqui era da época dos Sumérios. Aí, para você entender, o Sumério, a organização social dele, era formada pelas cidades-estados, que eram cidades independentes umas das outras. Só que o rei Hammurabi, quando ele conquistou a Mesopotâmia, ele simplesmente não aceitou isso aqui, não. Aí, o que o rei Hammurabi fez? Olha aqui, ó. Criei esse organograma para você perceber aqui. Ele simplesmente uniu todas as cidades-estado, as cidades do Sumério, Lagash, Nippur, Uruk, e ele criou uma capital. Aí, logicamente, quando ele uniu todas as cidades e criou uma capital, então ele formou o primeiro país da história, não é? Porque quando as cidades estão unidas, você pode chamar hoje de estado ou pode chamar de um país. Agora, só que como que chamava a capital deles? A capital deles está aqui no mapa. Veja aqui no mapa abaixo, ó. Nesse mapa aqui, nós vamos observar a capital dos Sumérios. Deixa eu ver ela aqui. Não tem nesse mapa. Aqui, vamos ver o mapa aqui. Peraí, aqui, ó. Então, a capital dos Sumérios, não. A capital dos Sumérios, eles não tinham capital, porque eles eram cidades independentes, né? Mas veja, as cidades deles não tinham um centro político que comandava todas. Agora, veja, os Amoritas, eles mudaram o nome deles para Babilônios. Por quê? Porque a capital deles tinha o nome de Babilônia. Então, essa cidade aqui, ó, a capital desse rei aqui, desse rei maravilhoso, lindo, maravilhoso aqui, que foi o rei Hammurabi, ele uniu todas as cidades e formou um país, tá? Aí a capital dele chamava Babilônia. Devido à sua capital ser Babilônia, eles passaram a se chamar Babilônios, tá? Trocou o nome de Amoritas para Babilônios. Só que para governar esse pequeno país, ou esse estado aqui, o que o rei Hammurabi fez? Você sabe que para governar um país, as leis aqui, ele unificou as leis. Agora os impostos seriam o mesmo para o país inteiro, o exército seria o exército nacional. E aí o que ele faz? Para governar esse país, ele criou uma constituição. Eu desisto, Ariana, não tenho pressa não. Ele criou uma constituição aqui, tá? Aí, essa constituição, esse código de leis dele foi chamado Código de Hammurabi ou Código de Italiano, tá? É o primeiro código de leis da história. E eu vou mandar junto com o vídeo uma cópia dele, a parte dele, para vocês analisarem, tá bom? Agora, veja aqui que os Amoritas, os Babilônios, vai ser sucedido pelos Assírios. Os assírios, eles vão inaugurar o primeiro império na humanidade, né? Um dos maiores impérios depois do Babilônia é o Império Assírio. Só que os assírios aqui, observa aí, eles são conhecidos na história por serem os cruéis, os carrascos, os sanguinários da história, tá? Então, eles são conhecidos pelas práticas que eles faziam com seus povos dominados. E aqui vem mostrando no mapa que os assírios tinham duas capitais. Quais são as capitais dos assírios? A Nínive, né? Quem lê a Bíblia já viu o caso de Jonas, né? Que foi pregar aqui e ficou com medo. E Assur, em homenagem ao rei dele chamado Assurbanipal.
tá bom? Então, o terceiro povo. Agora, o último povo aqui da Babilônia, que eu gosto mais, são os caldeus, né? Aí, os caldeus, eu gosto deles porque, né? Eu costumo dizer para os alunos que é o rei apaixonado, o rei Nabucodonosor. O rei não fala muito dos caldeus na história, mas mostra que o rei caldeu Nabucodonosor, o rei apaixonado, ele quis cumprir ou realizar os encantos da sua esposa amada. Então ele construiu para ela, e retratando aqui, o jardim suspenso da Babilônia. Então ele construiu terraços com jardim, porque ela sentia saudades da natureza, das flores, do cheiro das plantas lá da sua terra. E aí, em pleno deserto, o rei Nabucodonosor quis agradar a sua rainha e construiu o jardim suspenso da Babilônia. Agora, veja aqui o nosso amigo Nabucodonosor, retratando ele. Esse homem, você conhece a história dele, quem lê a Bíblia, né? Fala sobre ele, o rei orgulhoso, né? Que achava que não existia ninguém superior a ele, né? E ele passou um tempo vivendo, né? Como um animal. Mas isso aí, posteriormente, eu conto mais detalhes a história de Nabucodonosor. E aqui vem a sociedade dos mesopotâmicos de modo geral. No topo, da agora para frente, nós vamos ver muita pirâmide social. No topo estava o rei, aqui vinham os sacerdotes, os militares, os artesãos, os camponeses e os escravos, né? Então, retratando aqui o papel, né, de cada um que vocês já estudaram na sociedade. E aqui é o que os babilônios, os mesopotâmicos nos deixaram, né? Dos assírios, né, eles deixaram algumas técnicas de guerra, né, tática de guerra. Os sumérios, a invenção da roda, da escrita, das cidades-estados. E dos babilônios, né, o código de Hammurabi, né, e também técnicas de construções que eles deixaram para nós. E aqui no mapa, concluindo, vem mostrando aqui a região da Mesopotâmia, do Crescente Fértil hoje. Quem é a Mesopotâmia hoje, né, que é o Iraque, e os outros países nos nossos dias que compõem a região do Crescente Fértil. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, e até a próxima aula da semana que vem. Abraços e saudades de todos.